Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Hoje, terça-feira, vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre a decisão dos líderes religiosos, decidiram matar Jesus Cristo. Então, hoje, terça-feira, temos aqui mais duas perguntas. Só relembrando que ontem, a última pergunta, a pergunta 4, nós vimos que Caifás, o sumo sacerdote, fez aquela afirmação para o povo: não percebeis que é melhor que um homem morra pelo povo do que perecer toda a nação, Lembra disso? Então, hoje, dando continuidade, inclusive nós comentamos ontem que ele, nesta frase, no sentido de que é melhor, ele tinha uma certa razão quando ele dizia que é melhor que um homem morra, que um homem morra, não um Deus morra, sempre um homem, que um homem morra em prol da nação. Ele estava dizendo uma verdade, embora ele não soubesse o que estivesse dizendo, Ele estava dizendo com o coração para o mal. Mas a frase dele também poderia ser usado para o bem, um cumprimento de uma profecia corretamente. Infelizmente o problema estava no coração dele, não na palavra, como sempre, Vamos então aqui da pergunta que diz assim: Caifás se achava o poderoso, Porque ele dizia: nada sabeis, eu é quem sei, Vocês não sabem de nada e tal. Ele se achava o poderoso, mas ele sabia que estava sendo usado para dizer estas palavras, Vamos ver aí. João 11, 51 e 52 diz assim, ele não disse isso de si mesmo. Olha que coisa. O que foi que ele disse? É melhor que um homem morra do que toda a nação pereça. É melhor que Jesus Cristo, Filho de Deus, morra do que toda a humanidade morra para sempre. Olha que coisa. Era mais ou menos... Ele não sabia que estava dizendo isso, mas essa é a linguagem da profecia, Então ele não sabia, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus, que estão espalhados para reuni-los num povo. O filho de Deus estava espalhado por todo o mundo e, obviamente, ainda em outras épocas, que ainda iriam nascer como eu, como você. Então ontem, quando eu fiz esse comentário, eu nem tinha lido este verso seguinte, eu sempre faço questão de, quando leio a palavra de Deus e comento ela, não leia a pergunta seguinte, o comentário seguinte, porque eu preciso que o Espírito de Deus nos conduza. E quando nós ontem fizemos essa análise, a visão dupla, e contrastante da fala de Caifás, nós comentamos isso. E hoje, quando a gente lê aqui, comprovando exatamente essa compreensão, porque a Bíblia vem nos ensinando a buscarmos uma compreensão espiritual profunda, então, logicamente, a gente acaba compreendendo assim a palavra de Deus, às vezes sem nem ler o restante do texto, quando se é guiado pelo Espírito de Deus. Então, o texto diz claramente aqui, meus amados, que Caifás, crente que estava, como diz na gíria popular, crente que estava abafando, crente que era o dono da razão, crente que era o melhor, que era o mais sábio, por ter sido investido de um poder do homem, somente para o homem, para uma vida temporal de homem, recebeu um título de sumo sacerdote, tinha uma posição social de liderança, e por ter um título e uma posição, ele se achou ali o melhor, se vangloriou, e nele foi visto o mesmo espírito do grande rebelde, daquele que causou a maior rebelião no céu, por causa desse mesmo espírito, de querer ser grande, de querer ser melhor do que os outros, de querer ser o superior. E aí, mostrando que ele está completamente equivocado e que esse espírito não vem de Deus, esse espírito é do diabo,
A Bíblia diz em Filipenses 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo caráter, a mesma índole, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que, estando na condição divina, não quis ser igual a Deus. Seria usurpação se ele quisesse ser igual a Deus. Estaria usurpando o trono de Deus, né? Porque Deus é único. Mas, ao invés disso, de querer cobiçar algo superior, ao invés disso foi o que ele fez. Se esvaziou da sua condição que já era divina, que era maior do que todas as criaturas, maior do que tudo que foi criado. Tudo foi criado através dele, inclusive. Então, se esvaziou de tudo isso, assumindo a condição humana, plenamente a condição humana, sendo plenamente humano. Esse é o sentimento de Cristo, que sendo melhor, que sendo maior, ele se humilha, ele se esvazia, ele não diz que é o melhor, que é o, né? Não fica se vangloriando. Então todo homem que diz eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o dono da verdade, eu sou o dono da razão, esse espírito não pertence a Deus, pertence a Satanás. Então todo homem que tem certeza que está pregando uma verdade, ele precisa dizer que está falando, que essas palavras não são dele, que essas palavras são de Deus. Se essas palavras que ele está falando são verdades e, obviamente, esta verdade está edificando pessoas, que Deus seja glorificado e não o homem. Então Caifás ali, na sua triste declaração, mostra que não era dele mesmo. Ele estava fazendo uma profecia, estava repetindo uma profecia que já tinha sido dada e que ele estava profetizando algo porque Deus usou a boca desse ímpio, desse sacerdote ímpio, né, para falar uma verdade que obviamente iria condená-lo. Era praticamente uma confissão de dívida, era uma confissão de pecado, era praticamente uma produção de provas contra si mesmo. Era o que Caifás estava fazendo ali, né? Ele diz bem claro, né, que Jesus morreria pela nação judaica. Mas Jesus morreria só pela nação judaica? Ou morreria por todos os filhos de Deus que estavam espalhados por todo o mundo e por todas as épocas que ainda seriam congregados, que ainda seriam reunidos debaixo da mesma fé, debaixo da mesma verdade, do mesmo testemunho de Cristo Jesus, para a justificação, para a redenção e para a salvação final? Com certeza, né? Jesus não morreu pelos judeus, ele morreu pelo ser humano. Todo ser humano, independente da sua etnia, da sua cultura, da sua língua, se convertendo à verdade que Cristo apresentou, se convertendo, aceitando Ele como seu único Salvador pessoal, sendo justificado por Ele, se transformando numa nova criatura, foi por estas pessoas que Cristo morreu. E essas pessoas serão alcançadas pelo seu sacrifício. Continuando, amados, vamos agora aqui para a sexta pergunta, né? Vimos na pergunta anterior que toda aquela bravata, toda aquela linguagem, né, altiva, que não era altruísta, a linguagem de Caifás era uma vanglória seca, vazia. Felizmente, a fala dele, que era contra ele mesmo, continha ali uma profecia, o Senhor usando os lábios dele para condená-lo, né? E para confirmar aquilo que já estava escrito, que ele deveria conhecer, mas não conhecia. Pois bem, a pergunta 6, que fizeram os líderes religiosos consigo mesmos e com o povo? O que eles estavam fazendo com essa atitude de tomarem uma decisão de matarem Jesus Cristo, como nós vimos aí no estudo do domingo, né? Então eles decidiram, a partir daquele momento, tirar a vida de Jesus Cristo. Com isso, com esse discurso de Caifás, inflamando todo mundo ali contra Jesus Cristo, o que é que eles estavam fazendo consigo mesmo e com o povo todo? Olha o que diz o texto aqui em João 11, 54, que diz assim: por essa razão,
porque eles queriam matar Jesus. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Olha, meus amados, que coisa, né? Quando Jesus veio para o seu povo, trazendo luz para os religiosos que tinham a principal missão de retransmitir essa luz de Deus para o povo, esses que deveriam servir como faróis foram os que rejeitaram a luz. Eles quiseram permanecer como faróis apagados, quebrados. Para nada serve. Para nada serve o farol que está ali apagado. Ele não vai servir aos navios que vão se chocar contra as pedras e vão afundar. Assim era aqueles homens, grandes faróis, monumentos construídos, mas que não servia para nada. Não tinha serventia nenhuma. Porque a luz que Jesus Cristo veio trazer para eles, eles rejeitaram, como diz o texto bíblico. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, porque eles rejeitaram a Cristo e ameaçaram Cristo de morte, Cristo, quando se sentiu perseguido de morte, ora, guiado pelo Espírito do Pai, ele foi conduzido ao deserto, né? E ali ficou, num povoado, junto com seus discípulos, num povoado chamado Efraim. Veja só, meus amados, que coisa interessante. A pergunta é, isso aqui, esse ocorrido aqui era inédito? Não. Se nós virmos a história de Elias, logo depois que Elias trouxe a verdade para o povo de Israel, assim como Cristo, e trouxe a verdade lá do Deus único contra as divindades que Israel estava se abraçando, com Baal, né? Com Astarotes, Quemós, Milcom. Esses deuses pagãos estavam se... né? Áshera. Lá em Israel, inclusive, nesse momento, Elias teve que enfrentar 400 sacerdotes de Baal, mas 400 sacerdotes de uma outra divindade que eu esqueci agora aqui, da qual a própria esposa do rei Acabe, do rei de Israel, Jezabel, era sacerdotisa. Olha aí, ó, sacerdotisa só tem na religião pagã, não tem no povo de Deus não tem sacerdotisa, só tem nas religiões pagãs, né? E hoje está cheio de pastoras e coisas por aí, paganismo, né? Pois bem, então Elias, sendo ameaçado de morte por esta sacerdotisa, Jezabel, sem que o rei de Israel Acabe interferisse, porque ele quem mandava, quem devia mandar era ele. Infelizmente, Elias teve que fugir para o deserto porque a sua vida estava em jogo, semelhantemente do que está ocorrendo aqui com Cristo. A liderança de Israel persegue para matar, né, Elias. Elias então vai lá para o deserto, fica lá próximo a um rio, né, e ali o Senhor mantinha ele, né. Então, olha só, meus amados, não foi também só Elias. Quando a liderança de Israel, Saul, o primeiro rei de Israel, se postou contra Davi e tentou matar Davi algumas vezes, tentou tirar a vida de Davi. Davi também, perseguido pela liderança de Israel, que deveria proteger, Davi foi então, ia para os desertos, né? Davi conhecia praticamente todos os desertos, mas tem um deserto especial que ele sempre cita, o deserto de En-Gedi. E naquelas cavernas, ele conhecia todas as cavernas ali, aquelas cavernas de rocha, por isso que ele usa muito, dizendo que Deus, o Pai, é o seu rochedo, é a sua fortaleza de pedra. Ele usa muito isso nos Salmos, porque isso tem muito a ver com a sua experiência. Quando ele fugia para os desertos, estava sozinho, ali, pelo menos, muitas vezes só em relação distante da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus familiares, dos amigos, né? Fugindo para não morrer. Ali ele encontrava a companhia em Deus, a sua grande companhia dentro daquela rocha, porque a caverna não era companhia para ele, não. A caverna não trazia segurança para ele, não. Como não trouxe segurança para Saul, quando Davi teve a oportunidade de arrancar a cabeça dele, ele não fez isso.
Então, a rocha de Davi mesmo era o Senhor que lhe animava, que lhe trazia consolo, conforto, resposta, né? Ânimo para continuar diante de uma situação tão difícil. Da mesma forma que acontece com Cristo. Davi é um tipo de Cristo muito precioso, um tipo assim realmente fantástico, né? Um tipo que você olha assim e diz assim, quanta, né? Que sombra perfeita de Cristo Davi era, né? E então, nós vemos aqui que Jesus, a semelhança de Elias, a semelhança de Davi, teve que fugir para o deserto quando as autoridades tentaram tirar a sua vida. A sua vida estava em risco, porque as autoridades que deveriam existir para cuidar do povo, para zelar pela vida do povo, pela liberdade do povo, pela prosperidade do povo, para que a verdade chegasse o mais límpida, o mais clara possível ao povo, eles estavam fazendo tudo o contrário. E quando alguém chegava para trazer esta verdade, eles queriam matar. Porque sempre a liderança esteve agarrado com as trevas, com Satanás, com o inimigo, né? Sempre ataca os que trazem a verdade. Infelizmente, Jesus teve que fugir ali para o deserto de Efraim, juntamente com os seus discípulos, né? E no deserto, quando o homem está a sós com Deus, sempre sai de lá muito forte. Elias saiu do deserto muito forte para enfrentar definitivamente Acabe e Jezabel e ver o fim deles, né? Da mesma forma como Davi saiu do deserto muito fortalecido para ser um rei muito experiente, depois de militar no deserto muitos anos, com 600 homens marginais, homens que estavam à margem da lei, e a sociedade não olhava bem para eles, mas Davi conseguiu no deserto comandar esses homens, ganhou muita experiência e quando sentou no trono o Senhor já o havia preparado, né? Então, todo mundo que vai lá no deserto, assim como Elias, como Davi, como Moisés, que foi lá para o deserto, né, passou 40 anos, voltou para ser o libertador de Israel, como Abraão, que saiu da sua terra para se embrenhar num deserto sem direção, pela fé em Deus, e se tornou o pai da fé. Assim como João Batista, que era um homem que vivia nos desertos, né? E ali era o homem mais temido pelas autoridades em Israel, em Jerusalém, pelo poder, né, que ele tinha, e o povo temia por realmente ser um homem de Deus. Então, é assim. Nem sempre quando a gente vai para os desertos, sendo ameaçado de morte, a gente está fraco. Por isso que a Bíblia diz, quando dizem que você está fraco, aí é que você está forte. Muitas vezes, quando nós nos sentimos fraquinhos, é nesse momento que Deus nos torna mais forte. Quando a gente se acha forte e poderoso igual Caifás, vocês nada sabem, quem sabe sou eu, tá? Aí é que a gente já caiu, aí é que a gente realmente está no fundo do poço. Que o Senhor nos livre dessa desgraça, né? De perdermos a humildade, e que a vanglória tome conta do nosso coração. Que o Senhor nos livre desse mal.